Dilma Presidenta. Desde criança aprendemos a amar o nosso hino. Ele fala da igualdade que se conquista com braços fortes. E nós, os filhos deste solo, nunca fizemos tantas conquistas como nos últimos anos. Pelas mãos do povo, pelas mãos de uma mulher e de um operário, fizemos a maior revolução pacífica da nossa história. O Brasil se tornou a 7ª economia do mundo. 36 milhões saíram da miséria. 42 milhões entraram na classe média. E agora, com o pré-sal, vamos poder crescer como nunca. Viva o 7 de setembro! Viva o Brasil! A independência é uma conquista que precisa ser fortalecida todos os dias. Cada momento na vida do Brasil exige de nós um esforço diferente. No passado, foi a luta pela democracia. Há 12 anos tem sido o combate às desigualdades. Nesse exato momento, é a defesa do pré-sal. Essa imensa riqueza que é o nosso passaporte para o futuro. Esta luta torna-se particularmente importante porque surgem vozes que ameaçam esta grande riqueza nacional. A candidata Marina Silva é uma delas, pois tem defendido o fim da prioridade ao pré-sal. Em termos práticos, isso significaria abandonar ou desacelerar a exploração dessa imensa fonte de riqueza, com consequências terríveis para o desenvolvimento do Brasil. O petróleo do pré-sal é o centro de uma nova estratégia de desenvolvimento que já beneficia no presente o povo brasileiro e que irá beneficiá-lo ainda mais no futuro próximo, à medida em que sua enorme produção for se transformando em mais qualidade para a saúde e a educação, em desenvolvimento e inovação industrial, em empregos de alta capacitação, em fortalecimento da produção nacional. Nessa etapa decisiva da nossa história e na véspera do Dia da Independência, é muito oportuno perguntar a todos os brasileiros e a todas as brasileiras: é justo desperdiçar a chance única que o petróleo do pré-sal oferece ao Brasil? Eu tenho a convicção que não. Por isso, vou lutar com todas as minhas forças contra esse absurdo, contra qualquer tentativa de atingir o pré-sal e a Petrobras. A força da Petrobras são seus trabalhadores, seus funcionários, sua capacidade de descobrir riquezas, criar tecnologia e o apoio do povo brasileiro. Não vamos abrir mão disso jamais. Conclamo brasileiras e brasileiros que querem mais futuro para a nossa pátria, que entrem de corpo e alma nesta luta. Em 2007, a Petrobras descobriu a maior camada inexplorada de petróleo do mundo, o pré-sal, localizado a mais de 5.000 metros de profundidade, abaixo das camadas de pós-sal e de sal que se formam no fundo do mar. Em 2013, o país arrecadou 15 bilhões de reais com o primeiro leilão de uma área do pré-sal, o Campo de Libra. Este ano, Dilma contratou a Petrobras para explorar 4 novos campos do pré-sal. Junto com Libra, esses campos vão produzir de 18 a 26 bilhões de barris de petróleo, o que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores do mundo. Por determinação de Dilma, no mínimo 60% dos serviços e equipamentos usados no pré-sal têm que ser brasileiros. E isso vai gerar milhões de empregos e dinamizar toda a economia. Dilma também garantiu, por lei, que 1 trilhão e 300 bilhões do pré-sal sejam investidos na educação e na saúde. Por isso tudo, ser contra o pré-sal é ser contra o futuro do Brasil. Você viu como o pré-sal será importante para construirmos um Brasil mais forte e independente. Por isso, é tão difícil entender o que Marina pretende quando planeja reduzir a importância do pré-sal. Na prática, isso significaria desperdiçar a maior oportunidade de desenvolvimento que já tivemos em toda a nossa história. Significaria retirar 1 trilhão e 300 bilhões que Dilma já assegurou por lei para a saúde e a educação pagar melhor os professores. Significaria impedir o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva que está nascendo em torno do pré-sal e vai gerar milhões de empregos. Significaria também a falência da indústria naval, um setor que está crescendo como nunca. Nós estamos no estaleiro de Pernambuco, que constrói navios, plataformas de petróleo
e outros equipamentos para a Petrobras. Mas nem sempre foi assim. A indústria naval brasileira praticamente faliu nos anos 90. A mudança começou quando Lula e Dilma criaram a política de conteúdo nacional, que diz o seguinte: tudo que puder ser construído no Brasil vai ser construído no Brasil. Hoje, a nossa indústria naval já é a 4ª maior do mundo e, graças ao pré-sal, tem tanta encomenda chegando que vai crescer ainda mais nos próximos anos. Esse é só um exemplo de como o pré-sal já produz benefícios concretos para o país. E sua produção não para de crescer. Olha só, o Brasil levou 3 décadas para produzir 500 mil barris diários de petróleo. Hoje, o pré-sal já produz 546 mil barris dia. Isso, inclusive, ajudou a Petrobras a estabelecer agora em julho um novo recorde na produção de petróleo: 2.267.000 barris por dia. Por isso, o pré-sal já é uma realidade. O programa de governo de Marina ameaça todas essas conquistas, principalmente quando prevê a revisão da política de conteúdo nacional criado por Lula e Dilma, que obriga que 60% de tudo que está envolvido na exploração do pré-sal seja produzido aqui mesmo no Brasil. Eu conheço Marina Silva e posso dizer que ela não é uma pessoa mal intencionada. Mas posso garantir que tem se revelado uma candidata com visões profundamente equivocadas sobre o desenvolvimento do Brasil. Além do seu monumental equívoco com o pré-sal, ela tem propostas na área econômica que repetem alguns erros de governos tucanos, que trouxeram desemprego e arroxo salarial no passado. Em suas propostas, Marina chega a dar passos ainda mais atrás do que os tucanos. Defende a autonomia legal do Banco Central e uma menor atuação dos bancos públicos na economia. Isso traria juros mais altos, recessão e forte diminuição de crédito para a agricultura, a moradia popular, o transporte público, a infraestrutura e setores estratégicos que precisam de empréstimos a juros mais baixos e com prazos mais longos. Não tenho nenhuma intenção de atacar a candidata. Todo mundo sabe que esse não é o meu estilo, mas me vejo obrigada, como presidenta da República, a alertar a população de que, se colocar em prática o seu programa de governo, Marina pode desmontar o Brasil que tanto custamos a melhorar. A autonomia jurídica do Banco Central, que Marina defende, é outro perigo para o país. Tornar o Banco Central independente é tirar do presidente da República e do Congresso Nacional, eleitos pelo povo, as decisões sobre a política econômica do país para entregá-las aos bancos. Ou seja, os banqueiros e seus técnicos passam a decidir sobre juros, preços, salários, câmbio, política externa e orçamento. Poder sem limites dado aos bancos foi um dos maiores responsáveis pela grave crise internacional, iniciada em 2008, que fez evaporar 60 milhões de empregos no mundo inteiro. Enquanto milhões de empregos foram dizimados no mundo todo, o presidente Lula e eu usamos os instrumentos de política econômica à nossa disposição, em especial os bancos públicos, para enfrentar a crise. Baixamos juros, aumentamos o crédito e ampliamos os investimentos. Assim, preservamos os empregos, os salários e não deixamos a crise entrar com força na casa das pessoas. O programa econômico de Marina, que, como eu já disse, prevê a redução de subsídios dados pelos bancos públicos, não enfrentaria a crise dessa maneira. Prevaleceria a lógica financeira fria, o que colocaria em risco todos os programas e ações que dependem de subsídios dos bancos públicos, como o Minha Casa Minha Vida, o Plano Safra da Agricultura Familiar e da Agropecuária e as obras para o transporte urbano de massas que estamos realizando. Isso para citar apenas alguns exemplos. Tem gente que quer acabar com o pré-sal. Se for necessário, querida, me chame que eu vou mergulhar e vou lá no fundo buscar petróleo, porque é esse petróleo que vai dar à nossa juventude a oportunidade de estudar que eu não tive. E eu quero que cada filho de cada trabalhador tenha o direito de fazer uma universidade, de ser chamado de doutor, de ser respeitado neste país inteiro. E é por isso
que nós temos que ter orgulho. Quando nós aprovamos no Congresso Nacional, obrigado deputados e senadores, a lei do royalty que destina 75% do royalty para a educação e 25% para a saúde. Quem sabe esse seja o passaporte para o futuro, enquanto alguns falam do futuro de forma abstrata. Para nós, o futuro não é amanhã, é hoje. O futuro é agora. E o futuro chama-se Dilma Rousseff para a presidência da República. Um país independente é aquele que aproveita suas riquezas naturais para avançar, ao invés de desperdiçá-las. É aquele que encontra receitas próprias e inovadoras para vencer as crises, ao invés de repetir fórmulas que já deram errado no passado. É um país que cria oportunidades para que todos cresçam na vida, ao invés de privilegiar apenas certos setores ou correntes de pensamento. É nesse Brasil plural, inclusivo e democrático que acredito. E é por ele que eu luto e vou continuar lutando todos os dias da minha vida. Dilma Presidenta.